capítulo 1, diz assim: em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para o céu. Depois de dar aos seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo, durante os 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam com Jesus lhes perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe você saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que dois homens vestidos de branco apareceram, e de repente no meio deles lhe disseram: homens da Galiléia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir. O livro de Atos é o segundo livro de Lucas. Como você pôde perceber, o primeiro versículo aí, ele diz: em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Você percebe que este não é o primeiro livro, mas sim o segundo que Lucas escreve. E para quem não está contextualizado ainda com o livro de Atos dos Apóstolos, Atos, esse livro surge no momento em que Jesus ele se despede dos seus discípulos. Jesus então agora já ressurreto, ele ressurge aos discípulos e começa então a história da primeira igreja, a história da igreja primitiva, a história da igreja, a igreja agora estabelecida com as doutrinas apostólicas. Então, em Atos dos Apóstolos nós temos a constituição, a construção das primeiras igrejas, já agora na era depois de Cristo. Então, o livro de Atos é um livro rico, é um livro onde que nós, igreja do Senhor, nós devemos olhar sempre para ele. A igreja que não quer se perder, a igreja que não tem o interesse de se perder da boa, da perfeita e agradável vontade do Senhor, ela não pode tirar os olhos do livro de Atos. Amém? Porque aqui neste livro Deus expressa através da vida, principalmente de Pedro e de Paulo, o desejo dele para a igreja. Qual é o desejo de Deus para a sua igreja? Como a igreja deveria se reunir, como a igreja deveria se comportar, o que a igreja deveria ensinar, o que a igreja deve esperar, qual a expectativa da igreja. E se você perceber, fizer uma leitura fiel a este texto, a este livro, você vai perceber que a maioria das igrejas evangélicas hoje está muito longe da igreja que Jesus
inaugurou, da igreja que Jesus deixou, da igreja que os apóstolos então estabeleceram as suas doutrinas e o ensinamento do Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando você ler esse livro, ler esta carta, você lê este livro de Atos dos Apóstolos, você deve ler com esse sentimento de que o livro de Atos, ele revela, ele expressa o desejo da igreja que Deus desenhou, a igreja que Deus, ele desejou. Amém? Amém. E eu quero fazer aqui um compromisso com a igreja, que nós vamos expor o livro de Atos. Vou conversar com os pastores, nós vamos fazer uma sequência aqui de Atos, que eu creio que este é o momento da igreja, o momento de nós sermos mais parecidos com essa igreja, a igreja modelo, a igreja que está no coração de Jesus. Amém? Então, vai aí, durante os teus dias, na tua vida, na tua casa, leia o livro, sabe? Coloca lá na internet para você ouvir o livro. Tem vários, pessoas que narram o livro de Atos. Coloca lá, ouve, se familiariza com esse livro, que nós vamos trabalhar bastante este semestre agora, o livro de Atos. Amém? E nós então, no primeiro ponto aqui, no primeiro versículo, nós percebemos então que Lucas, ele vai falar que no seu primeiro livro, ele relatou a Teófilo tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar. Eu achei interessante a ordem que Lucas coloca essa situação. Ele está dizendo, em meu primeiro livro, ou seja, no Evangelho de Lucas, eu relatei tudo o que o Senhor começou a fazer e a ensinar. Eu achei super interessante essa ordem em que ele narra essa introdução, que dá a entender que a prática, ela deve vir muitas vezes antes de nós queremos ensinar. Eu percebo que existem muitas pessoas querendo ensinar, porém elas têm dificuldade, ou ela tem um desinteresse muito grande em fazer. E Lucas, ele coloca que Jesus, ele começou a fazer, na sequência, ensinando. Não foi assim? Todas as vezes nós enxergamos Jesus indo na frente dos discípulos, ele realizava milagres, fazia coisas, e depois daquela situação, daquele acontecimento, Jesus vinha com um ensinamento. Não é isso, igreja? Jesus vinha depois e deixava a sua pedagogia aflorar. Jesus, ele era um ser totalmente prático, e a sua vida era cheia de exemplos, porém exemplos coerentes. Um comentarista diz que Jesus, ele é verdadeiro e ele é coerente. Eu acho interessante isso. Por que é interessante Jesus ser verdadeiro e coerente? Porque Jesus não simplesmente falava a verdade, mas o modo que ele vivia era coerente com aquilo que ele falava. Amém? Então nós temos que aprender a partir dessa introdução, que nós devemos existir, que nós devemos ser pessoas que não só falam, mas pessoas também que estão prontas a colocar a mão na massa e agir. Amém? Agir nesse sentido de aquilo que eu creio, as minhas convicções sobre a verdade, sobre as Escrituras. Esse tem que ser o meu estilo de vida, não simplesmente a maneira que eu falo. O que mais tem são crentes que têm uma postura, que têm uma aparência de crente, mas a vida não condiz com aquilo que ele diz, com aquilo que ele fala, com aquilo que ele aparenta ser. E o convite aqui hoje do Senhor para a minha vida e para a tua vida é nós sermos coerentes com a verdade que nós temos escrito.
com a verdade que nós temos recebido do Senhor. Amém? Ele continua dizendo aqui, ele fala então no primeiro versículo que em meu primeiro livro relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar aos seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Eu entendo também que Jesus, após ter ressuscitado, Lucas está narrando aqui que Jesus, após ter ressuscitado, ele esteve com os discípulos e deu algumas orientações a esses discípulos. Ele instruiu os seus discípulos. Ele deixou alguns ensinamentos aos seus discípulos. Por exemplo, e os apóstolos, né? Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele não teve a mesma trajetória do que os 12 que foram chamados de discípulos. Enquanto os 12 discípulos estavam aprendendo com Jesus, andando com Jesus, caminhando dia após dia com Jesus, observando os milagres, observando os ensinamentos, observando a conduta de Jesus, o apóstolo Paulo estava com suas outras atribuições. O apóstolo Paulo ainda naquele momento, naquele período, ainda ele era um perseguidor. Amém? Ele ainda não era um discípulo. Então a revelação que o apóstolo Paulo teve, eu creio que foi a partir deste momento. A partir do momento em que ele estava lá no caminho de Damasco, e quando ele teve um encontro com Jesus ressurreto, o mesmo que Jesus que apareceu aos discípulos e disse para Tomé: Tomé, agora você crê? Toca aqui. A Bíblia diz que Tomé tocou nas feridas de Jesus, então ele pôde crer. Neste mesmo espaço de tempo, eu creio que o apóstolo Paulo, ele teve com Cristo. E então o apóstolo Paulo aprendeu, ele recebeu toda a revelação, ou pelo menos parte da revelação, toda a revelação que ele tinha, né? E parte de toda a revelação existente. Paulo recebeu neste momento em que Jesus, ele ressuscitou. E ele vai narrar aqui, Lucas ele continua com a narrativa de que durante os 40 dias após o sofrimento e a morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo, e lhes falou a respeito do reino de Deus. Uma coisa que eu achei interessante é Jesus, ele ressurge da morte, ele ressuscita, e já com um corpo de glória, Jesus, ele se apresenta, se mostra aos seus discípulos, por muitas vezes, por várias vezes. O que me chama a atenção aqui nesse trecho é que Jesus, qual é o assunto de Jesus com os discípulos? Qual que é o papo que Jesus tinha com os discípulos depois de ter ressuscitado, de ter vencido a morte, de ter recebido do Pai um corpo de glória? O texto diz aqui, no finalzinho do versículo 3, que ele falava a respeito do reino de Deus. Eu acredito que esse trecho deste versículo, ele nos dá claras evidências de qual é o assunto que está no centro do coração de Jesus. Qual é o assunto que está na ponta da língua de Jesus?
Este texto deixa claro para nós que Jesus, ele tem o desejo de Jesus, tem vontade, Jesus tem por objetivo falar, tratar das coisas do reino de Deus para com os seus discípulos. Eu posso fazer uma afirmação hoje aqui sem qualquer sombra de dúvida. Deus, ele continua, Cristo continua tendo o desejo de falar conosco, de apresentar a nós o reino de Deus. Porque a ordem deste mundo, a tendência das coisas deste mundo, não é apontar para o reino de Deus. Desde esses dias aqui em que Jesus está prestes a ir assunto ao céu, de Jesus subir para o Pai, Jesus percebe que a igreja dele carece de conhecimento, a igreja dele carece, o povo dele carece de esperança a respeito do reino de Deus. Jesus, ele percebe que estes são os últimos momentos em que ele estaria ali próximo aos seus discípulos. Jesus, então, ele não fala de outra coisa a não ser a respeito do reino de Deus. Falar a respeito do reino de Deus hoje, muitas vezes é falar de coisas que a maioria das pessoas não estão interessadas em ouvir. Existe uma grande massa hoje que vai ao templo, vai às igrejas, às grandes congregações, para ouvir a respeito das bênçãos dessa terra, a respeito dos milagres deste mundo, a respeito das coisas das posses, mas os vossos corações não queimam pelas coisas do reino de Deus. Eu percebo as últimas palavras de Jesus, próximo aos seus discípulos. Ele vai tratar a respeito das coisas do reino de Deus. Eu já preguei aqui na igreja a respeito do reino de Deus. E o que é falar do reino de Deus? O que é o reino de Deus? Onde é o reino? Onde é este reino? No original, o reino de Deus, ele também pode ser traduzido por domínio de Deus. Jesus está tratando a respeito das coisas onde Deus domina, onde Deus exerce o seu domínio. E então nós conseguimos começar a pincelar agora o porquê que muitas, ou seja, a grande maioria das pessoas não se interessam pelo reino de Deus. Porque o reino de Deus é o lugar onde Deus domina e não eu domino. O reino de Deus é o lugar onde Deus exerce todo o controle. O Deus, ele tem toda a liberdade para fazer aquilo que é de sua vontade. Jesus, ao ensinar os discípulos a orarem no Pai Nosso, ele diz também: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É isso que Jesus está dizendo quando ele fala: venha a nós o seu. Percebe o que Jesus fala? Venha a nós o seu reino, seja feita a tua vontade, porque o reino de Deus é o lugar onde Deus faz a sua vontade. Amém. Será que nós podemos afirmar de todo o nosso coração que o reino de Deus está em nossas vidas? Que o reino de Deus está estabelecido em meu ser?
e está sentado. Eu acredito que não, acho que é a pilha do microfone. O reino de Deus é o lugar onde Ele reina, o lugar onde Ele domina, é o lugar onde Ele exerce a vontade dEle. E Jesus, Ele deixa claro nessa oração do Pai Nosso, quando Ele diz assim: venha a nós o Teu reino. O interessante é que Jesus não fala: Senhor, nos leva para o Teu reino. O que parece, o que aparenta acontecer muitas vezes, é que nós pregamos um reino de Deus que é no céu, um reino de Deus que é lá em cima, depois das nuvens, lá no sétimo céu. Você conta 7, você vai subindo com 1, 2, 3, 7, é lá que é o reino de Deus. E Jesus ensina os seus discípulos a invocarem, a desejarem, a clamar, a pedir, a orar ao Senhor, que este reino venha até nós, que este reino seja revelado às nossas vidas, aos nossos corações, às nossas casas. É como se Jesus estivesse dizendo assim: quando você entrar na tua casa, fala para Deus: Senhor, estabeleça o Teu reino neste lugar, que a minha casa, Senhor, seja a extensão do reino de Deus, que o meu relacionamento seja, Senhor, a extensão do reino de Deus, que a minha vida, Senhor, seja, Senhor, a extensão do reino de Deus, o lugar onde Deus domina. Amém? Amém? Então é isso que Jesus está dizendo aqui, ou que Lucas está dizendo aqui em Atos. Jesus ele reforçou essa questão. Eu não posso também ignorar o fato de que os discípulos aqui ainda estão esperando o sucessor do reino de Davi, do trono de Davi. Ainda essas pessoas estão esperando ainda o novo rei chegar, não é isso, pastor? É isso, William? Eles estão esperando o governador, o novo imperador, o novo Davi. Aquele camarada que queria sentar no trono físico. Porque, como é do conhecimento da maioria das pessoas, o povo de Israel estava sendo governado por Roma. E dentro do coração desse povo existia uma angústia muito grande, que eles não aceitavam, pelo fato de eles serem o povo escolhido por Deus, serem dominados, serem escravizados, entre aspas, por Roma, por César. E eles ainda tinham um sonho, um desejo, eles tinham ainda uma convicção muito grande que Deus iria colocar um rei sobre Israel, iria governar o seu povo, iria presidir aquela nação segundo os interesses da nação, não segundo os interesses de Roma. Mas Jesus não veio para falar destas coisas. Jesus não veio para tratar das coisas políticas, das coisas do homem, do governo humano, mas Jesus estava falando a respeito do governo eterno. Jesus estava falando sobre o governo de Deus, o governo que excede as barreiras, as fronteiras, os bairros, as cidades, os países. Jesus está falando sobre um reino que avança, um reino que transcende fronteiras. Era disso que Jesus estava dizendo.
E o povo ainda dentro do coração dele existia o desejo, existia a esperança de que viria o rei político, o rei administrador das questões governamentais dos israelitas. E Deus, Ele transcende isso dizendo: eu quero governar muito mais do que este país. Eu quero governar o teu coração, eu quero governar a tua mente, eu quero governar a tua casa. Eu quero cuidar não simplesmente da crise, eu quero cuidar do seu coração, eu quero cuidar do seu cérebro, eu quero cuidar das suas emoções, eu quero cuidar da tua alma. Amém. Deus falando de coisas profundas, Jesus falando, tratando de coisas profundas, tão profundas que esses homens não conseguiam entender. Vamos voltar aqui para o texto. Versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus então, após ter falado a respeito do reino, ele fala o seguinte, e Jesus ordena. Lucas aqui expressa que Jesus disse com uma imposição, com uma ordem. Jesus não deu uma dica, Jesus não deu um conselho, Jesus deu uma ordem: vocês não devem sair de Jerusalém, vocês devem permanecer juntos, vocês devem permanecer neste lugar, até que aquilo que eu prometi a vocês há muito tempo aconteça, até que do alto vocês sejam revestidos, até que o Espírito ele desça neste lugar, e ele iniciará, ele dará início ao seu ministério, ao seu propósito. Porque assim como João batizou vocês com água, assim como vocês observaram, vocês viram, alguns de vocês presenciaram, vocês ficaram sabendo do batismo das águas que João fazia, agora vocês irão ser batizados de uma vez por todas com o fogo. Vocês irão ser batizados com o Espírito Santo. Amém? É o que Jesus fala aqui aos discípulos. Vocês não devem sair daqui até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. Nós podemos observar, existe a promessa de Deus lá no livro de Joel, capítulo 2. Joel capítulo 2 vai falar a respeito dessa descida, desse enchimento, dessa descida do Espírito Santo. Que o Espírito Santo então definitivamente desceria sobre toda a carne que confessar Jesus. E agora Paulo depois ele vai tratar isso lá em Efésios, que este Espírito que agora habita naqueles que creem, ele serve como o selo, como o penhor da nossa salvação. Ele vem sobre as nossas vidas e ele é a confirmação, ele é o selo, é o carimbo de Deus a respeito da tua salvação. O Espírito Santo de Deus sai e entra no homem? Não. O Espírito Santo agora ele reside, ele habita na vida daqueles que creem, sobre todos aqueles que creem.
Portanto, então, você tem que ter essa convicção na tua vida, que o Espírito Santo de Deus, ele veio, estes homens esperaram, esses homens aguardaram, e nós vamos depois continuar lendo, né, o livro de Atos, nós vamos perceber o que acontece. Esses homens foram cheios do Espírito, esses homens receberam o Espírito Santo de Deus, esses homens receberam o preenchimento, eles foram cheios do Espírito Santo. E sabe o que aconteceu com a vida deles? Sabe o que o Espírito Santo fez com eles? Sabe o que o Espírito Santo, quando desce, quando ele vem, quando ele entra na vida do crente, do cristão, sabe o que acontece com a vida desse camarada? O camarada, ele fica voando, fica rodando, fica girando. É isso? Não. Quando o Espírito Santo vem sobre a vida dos crentes, nós somos capacitados, nós somos cheios da presença de Deus, nós somos cheios da iluminação de Deus, nós somos cheios da verdade. Amém, igreja? Amém. Nós somos capacitados a suportar coisas que, se não houvesse esse preenchimento, nós não suportaríamos. Amém, igreja? Amém. O Espírito Santo de Deus faz nós suportarmos coisas que humanamente nós não suportaríamos. Jesus, antes dele enfrentar o madeiro, Jesus, ele foi levado ao deserto para ser tentado. A Bíblia fala que ele jejuou por 40 dias. A Bíblia fala que Jesus, antes de enfrentar o madeiro, ele se retirou, subiu ao monte, foi orar, foi falar com Deus, foi buscar fortalecimento do Pai para continuar a sua missão. Amém, igreja? Amém. Eu percebo que existem alguns assuntos nas Escrituras que ainda confundem muitas pessoas, e essa confusão faz com que as pessoas não experimentem o Evangelho como um todo, ou a plenitude da graça, a plenitude das dádivas de Deus, das boas dádivas de Deus. Está aqui um exemplo: o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus em Espírito, habitando em nós, nos capacitando, nos fortalecendo, nos ajudando, agindo agora em nossas vidas, nos possibilitando agora de enfrentar novos desafios, de enfrentar a vida como ela é, de viver sem medo, de viver sem acusação, de viver sem confusão, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é este ser que habita em nós, igreja, é este ser que Deus deixou agora, mandou, enviou para habitar dentro das nossas vidas. E nós temos que nos apropriarmos no sentido de receber esta bênção e falar: Senhor, como pode algo tão valioso, como pode algo tão puro
com pó de algo tão maravilhoso, um pó do teu Santo Espírito habitar em recipientes tão frágeis, tão simples, tão pecador. E o Senhor fala que é exatamente por isso que eu habito em vocês, pelo fato de vocês serem simples, pelo fato de vocês serem pecadores, pelo fato de vocês serem limitados. Por isso que eu habito em vocês. A nossa preciosidade, igreja, é o Senhor nas nossas vidas. Amém? Amém. É como aquele vaso. É que isso no nosso cotidiano não tem um grande impacto, porque dificilmente alguém aqui coloca algum tipo de perfume, algum tipo de azeite, algum tipo de coisa nobre dentro de vaso. Mas o exemplo que a Bíblia dá aqui é exatamente este. São tesouros, são especiarias, são ervas finas, são coisas caríssimas dentro de vasos e recipientes simples e barato. Nós viemos do pó. O homem veio do pó e do pó o homem volta. Mas dentro das nossas vidas, o Espírito do Deus vivo habita. Amém? Essa mensagem não é uma mensagem antropocêntrica, onde o homem está no centro. Não. Essa mensagem é uma mensagem de um Deus amoroso, um Deus misericordioso, dizendo: eu coloco o meu Espírito precioso, santo, sobre pessoas simples, sobre pessoas que desejam, pessoas que confessem, pessoas que creem no meu nome. Amém, igreja? E ele fala aqui, versículo 6: então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será este o momento em que restaurará o reino de Israel? De novo aqui os discípulos agora falando a respeito da restauração do templo. Você lembra o que Jesus disse lá no templo? Quando ele estava prestes a se entregar: que eu destruirei esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Jesus falando de coisas espirituais e o povo pensando na coisa física. E hoje continua uma coisa. Muitas vezes Deus fala de coisas espirituais e nós não conseguimos discernir essas coisas espirituais. Nós queremos transportar essas coisas para o físico. Mas Deus é misericordioso, Deus vai nos ensinando. E Jesus, ele imediatamente fala para os seus discípulos: o Pai, versículo 7, já determinou o tempo e a ocasião que isso aconteça, para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Olha a preocupação, né, do discípulo, olha a preocupação das pessoas. Mas quando vai ser? Quando que irá acontecer esse evento? Quando será, Senhor? E Jesus, novamente, ele diz assim: você não tem que se preocupar com o dia de amanhã. Você não tem que se preocupar com o que vai acontecer depois de amanhã. No dia 5, no dia 10. O Pai sabe todas as coisas. É o Pai quem sabe. Amém, igreja? É o Pai quem sabe de todas as coisas. O Eterno sabe de todas as coisas. Olha o que ele fala agora aqui, gente. Versículo 8: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Olha isso. Vocês irão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre a vida de vocês. E o meu clamor ao Senhor hoje, a
minha oração a Deus hoje é esse: Senhor, o Teu Espírito habita em mim. Derrame o Teu poder sobre a minha vida, Senhor. E Deus fala: já derramei. O poder já está em você, já está sobre a tua vida. O poder do Altíssimo já está sobre a tua vida. Amém, igreja? O poder de Deus está sobre a tua vida. Aí, será que nós temos coragem de perguntar para o Senhor: mas Senhor, eu ainda oro por pessoas, as pessoas não são curadas. Senhor, eu ainda faço coisas, as coisas não acontecem. Eu preciso de mais poder. De novo, Deus falando de coisas espirituais, e nós trazemos essas coisas para as coisas deste mundo. Eu não estou aqui dizendo que Deus ele não tem poder para curar quem Ele quer curar, porque Deus ele é todo poderoso, Ele tem todo o poder, Ele cura quem Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. Amém? Amém. Eu não menosprezo, eu não diminuo, não tenho tendência alguma. Quem sou eu para poder delimitar o agir, o poder de Deus? Só quero dizer para você que Jesus não está dizendo isso aqui. Jesus está dizendo sobre perseguição. Jesus está dizendo para a igreja que eles vão enfrentar dias difíceis, dias de perseguição, dias em que eles vão ter vontade e desejo de negar tudo, esquecer tudo que eles viveram. Mas isso não vai acontecer, porque o Espírito de Deus está sobre a vida deles, e o Espírito de Deus irá fortalecê-los, irá dar poder a eles, para eles suportarem tantas coisas que eles iriam enfrentar. Amém, igreja? Amém. É importante nós colocarmos as coisas no devido lugar. Nesta igreja nós cremos em cura. Sim, nós cremos que Deus cura. E existem momentos para que isso aconteça. E o momento é o momento em que Deus quer curar, é o momento que Deus quer fazer. Mas nós não podemos trazer ao texto coisas que o texto está dizendo. Amém, igreja? Assim nós não iremos danificar a nossa fé. Assim nós não iremos prejudicar a nossa fé, lesar a nossa fé. Porque a nossa fé é lesada, a fé de pessoas, a fé de algumas pessoas, elas são lesadas quando elas pegam esses textos e colocam em lugares diferentes. Amém, igreja? O que Deus está dizendo neste texto é o seguinte: que haverão dias difíceis. Certamente acontecerão. Esses dias chegarão sobre as nossas vidas, e já vieram, vêm e virão. Mas o Senhor está dizendo que existe o Espírito Santo sobre as nossas vidas, e o Espírito Santo hoje já habita em nós, e Ele nos dá poder para nós enfrentarmos essas coisas, para nós suportarmos todas as coisas. A igreja do Deus vivo é uma igreja fortalecida pelo seu Espírito e pelo seu poder. A igreja do Senhor, ela não é movida por pensamentos positivos ou por momentos de euforia, mas a igreja do Senhor era fortalecida numa fé genuína, numa fé verdadeira, numa fé centrada em Cristo Jesus, onde o próprio Deus agora na figura do Espírito Santo habita dentro de nós. Nós podemos dizer que nós somos fortalecidos pelo próprio Deus dentro de nós. Eu digo mais, eu não preciso nem de palavra, presta atenção, de ajuda. Eu não preciso nem de uma palavra, um conselho positivo para que isso aconteça. O que este texto está dizendo é que o Espírito que habita em mim, este é quem vai me dar poder. Sabe o que acontece? Nós acostumamos com o conselho, com a ajuda, com o apoio. Ah, pastor, agora o senhor também é contra o apoio, o conselho? Não, eu não sou, tanto que eu estou aqui.
Mas eu estou dizendo para você, em nome de Jesus, que o primeiro recurso que você deve utilizar é o recurso do poder do Espírito Santo que habita em você. Que antes de eu ligar para o pastor desesperado, eu tenho que dobrar o meu joelho e falar: Senhor, o Senhor prometeu que o Espírito seria derramado sobre a minha vida, e eu creio que Ele está aqui sobre a minha vida. Mas agora eu clamo, Senhor, pelo poder do Teu Espírito sobre a minha vida. Igreja, eu creio que Deus está nos levando para um passo de maturidade nele. Eu creio que Deus está conduzindo a sua igreja sobre um passo de maturidade na fé, onde as coisas que nos desestabilizavam não vai mais nos desestabilizar, porque você vai clamar: Senhor, Espírito Santo de Deus. Eu lembro da minha infância, eu lembro do Deus da minha mãe. Minha mãe com 4 filhas sozinha, sem ter o que dar de comer para os seus filhos, ela clamava ao Senhor: Senhor, eu não tenho o que dar para os meus filhos comerem, Senhor. E vinha provisão, vinha toda pessoa que deixava pão na porta de casa, sem ninguém saber, somente Deus sabia disso. Aonde está este povo que clama ao Senhor? Aonde está esse povo que sabe que vai buscar força no Espírito Santo de Deus que habita dentro de si? Nós temos que aprender a recorrer ao Senhor, igreja. Nós temos que aprender a recorrer ao Senhor, ao Espírito Santo que habita em nós. Ele diz que Ele clama dentro de nós. Sabe o que é isso? O Espírito Santo falando: eu estou aqui, eu estou aqui. Você está desesperado porque eu estou aqui. Quando foi que eu te deixei? Quando? Você passou por tanta coisa difícil, não foi? Eu estava lá com você, por isso que você está aqui hoje. Tanta coisa difícil você passou, tantos momentos difíceis você passou. Sabe por que você aguentou? Porque eu estava lá com você. Mas eu quero mais, Senhor. Eu quero falar contigo. Eu quero, Senhor, conhecer a forma que o Senhor atua. Eu quero te perceber, Senhor, nas minhas ações. Eu quero perceber, Senhor, que o Senhor não simplesmente é algo invisível, Senhor, que um Espírito, Senhor, que reside dentro de mim, mas o Senhor é Deus, o Senhor é uma pessoa, o Senhor tem vontade. E eu quero conhecer a tua vontade, Senhor. E conforme você vai conhecer, a Xenia falou aqui: conhecer e prosseguir em conhecer. Conhecer e ter desejo de conhecer cada vez mais. O camarada conhece a namoradinha, fica todo, o David, né, David? Namorando, todo feliz. Se pudesse, todo final de semana estava lá em Caeiras. Até o desejo animal de estar perto da namoradinha. Eu passei por isso, David, viu? Eu ficava das 8 até as 11 horas na frente da CA esperando ela sair do serviço, né, Laís? Ele sabe. Ficava lá esperando. Eu queria conhecer, eu queria ouvir, queria estar perto. Um desejo de cada vez estar mais perto. Tanto que eu casei 1 ano e 8 meses. E o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, e nós muitas vezes não temos esse desejo, sabe, de se relacionar, de conhecer. Fala com Deus. Dá de doido, como diz aí fora, mete o louco. Sabe, fala sozinho, fala com Deus: Senhor, eu quero saber que o Senhor não está falando de mim, não. O cara que eu bebi, enchi a cara lá, tem uma, parece uma mula do diabo lá, todo babado, vomitado na rua. E agora tem vergonha de falar com Deus, porque os outros estão falando: não, não estou nem aí, que os outros estão falando de mim. Eu quero conhecer o meu Deus. Eu quero que o Espírito Santo de Deus, sabe, seja íntimo
Que a voz dele seja conhecida pelo meu coração. Amém, igreja? Amém. Então vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte. Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra, até no Brasil. Onde estão as testemunhas de que Jesus Cristo ressuscitou? Onde estão as testemunhas que o Espírito Santo desceu e agora habita dentro das nossas vidas? Onde estão as testemunhas? Nós somos as testemunhas do Senhor. Nós somos as cartas vivas do Senhor. Nós somos essas pessoas a qual o Senhor aqui colocou o seu Santo Espírito. Eu não sou testemunha porque eu estava lá e vi Jesus. Eu sou testemunha porque eu sou a habitação do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Eu posso dizer que sou testemunha porque o Espírito Santo habita em mim, reside em mim. Glória a Deus. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Depois que Jesus disse isso, falou que nós seríamos as suas testemunhas. Jesus começa a subir com uma nuvem, e os discípulos continuaram com os olhos fixos nele, observando ele. É como se os discípulos presenciassem e falassem: tudo aquilo que ele falou era verdade, tudo aquilo que estava escrito era verdade. Aconteceu. Ele nasceu da virgem. Ele não tinha formosura alguma. Não era um cara rico, não. Ele era um homem simples. É um homem que andava com prostitutas. É um homem que estava sempre do lado das pessoas que estavam na margem da sociedade, sempre com uma palavra de vida, sempre com uma palavra de restauração, sempre com uma palavra de cura, sempre proferindo juízo, sempre proferindo misericórdia, sempre proferindo vida. Este homem chegou, foi apresentado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este homem começou a chamar pessoas, homens simples, homens comuns, homens da vida, pescadores, e um médico como Lucas. Este homem, ele foi à cruz sem ter pecado. Todos eles puderam presenciar isso. Mas por que o Senhor está sendo crucificado? Se o Senhor não tem culpa, se o Senhor não tem pecado. Esses homens viram Jesus sangrar até a morte. Esses homens viram Jesus sendo sepultado no túmulo de José de Arimateia. Esses homens ouviram e viram quando chegou a notícia que o túmulo estava vazio. Esses homens, um dia qualquer, estavam reunidos com o sentimento de que o mestre havia morrido. E daqui a pouco o mestre se fez presente no meio da sua reunião. Em outro momento, os discípulos conversando a respeito de Jesus. Há um caminho de Emaús. E quando eles se deram conta, o Jesus que eles estavam falando a respeito estava com eles. E Jesus então se revelou a eles, comeu com eles, conversou com eles, continuou ensinando eles, compartilhando a respeito das coisas do reino com eles. E finalmente então esses homens
com os seus próprios olhos eles conseguem enxergar Jesus indo finalmente para o Pai. Conforme está escrito em João capítulo 14, versículo 2: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: eu vou preparar lugar. Amém. Os discípulos então finalmente percebem o mestre indo preparar os vossos lugares. Finalmente os olhos daqueles homens conseguiram enxergar aquilo que por muito tempo seus olhos não conseguiram ver. A única coisa que eles tinham é fé. Então a fé se materializou, eles conseguiram ver Cristo ressurreto e Cristo então indo assunto ao céu. E finalizando aqui a nossa mensagem, versículo 10: continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí parados? Por que vocês estão aí olhando para o céu? Este Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu voltará do mesmo modo como o viram subir. O que estes homens estão dizendo para os discípulos é o que o Senhor quer dizer para a sua igreja hoje. Este mesmo Cristo vitorioso, este mesmo Cristo que venceu a morte, que ressuscitou e foi ao Pai, Ele irá retornar para buscar a sua igreja. Ele irá voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja, com poder e glória. Esta mensagem é uma mensagem de esperança. É uma mensagem que faz nós olharmos para o Senhor como o autor e como o consumador da nossa fé, como aquele que era, como aquele que é e como aquele que sempre será, como João narra no livro de Apocalipse. Este é o nosso Deus. Eu gostaria de terminar esta mensagem citando o que João viu no livro de Apocalipse. Os discípulos aqui com a imagem do Filho do Homem, de Jesus Cristo, subindo nas nuvens. E a mensagem e a visão que esses discípulos têm é essa: de Jesus subindo para a glória, para preparar lugar para os seus filhos, para o seu povo. E João então narra no livro de Apocalipse, capítulo 1, diz, a partir do verso 10, João então na ilha de Patmos começa a ter uma visão a respeito das coisas que irão acontecer ainda, não aconteceram. A partir do verso 10 diz: era o dia do Senhor, e me vi tomado pelo Espírito. De repente ouvi atrás de mim uma forte voz, como um toque de trombeta, e a voz dizia: escreva num livro tudo o que você vê, e envie as 7 igrejas das cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro, e em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido, com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e como a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha 7 estrelas, e na boca saía uma espada afiada de 2 lados, ou 2 gumes. A face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último.
Eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Portanto, escreva o que você viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. Este é o significado do mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e os 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos, as 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Esta é a visão que eu quero ter de Jesus. Esta é a visão agora que eu tenho na minha mente e no meu coração. O meu coração, ele anseia por um momento, e é o momento em que o Senhor rasgará este céu. Ele irá se revelar à sua igreja, como ele deu a sua prévia aqui a João, na ilha de Patmos. Que esta mensagem, igreja, possa aquecer o teu coração. Que esta mensagem do Cristo ressurreto, do Cristo que foi preparar lugar, já preparou o lugar já está pronto. Ele está prestes a voltar e vai buscar a sua noiva, vai buscar a sua igreja. Amém? Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Seguinte, nós vamos orar neste momento.